sobre um tema de suma importância nas licitações, que é o processo da licitação, procedimento da licitação. Por força constitucional, nós sabemos que a administração pública é obrigada a realizar a licitação toda vez que for adquirir um bem ou serviço. Mas hoje nós vamos ver como é que se processa essa licitação, esse procedimento, como que é esse procedimento. A Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitações, dispõe lá no seu artigo 38 que a licitação se inicia com a abertura do processo, cujo processo é dividido em duas fases distintas, que é a chamada fase interna e a fase externa da licitação. É exatamente sobre isso que nós vamos falar um pouco, para distinguir essas fases e ver o que tem de importância em cada fase, tanto da fase interna quanto da fase externa, para se cumprir esse ato administrativo de suma importância no mundo jurídico. A fase interna da licitação, como a licitação se inicia, a primeira coisa que se faz na administração, o primeiro ato da administração é a escolha do objeto. Escolha e definição do objeto. Como é que se escolhe o objeto? Como é que se define o objeto a rigor da lei? Muito bem. A escolha do objeto é um ato discricionário. Quer dizer, a administração, o órgão que se propõe a adquirir algo, ele tem o poder de escolha. Claro que dentro de uma previsão onde vai atender o interesse público. Então a escolha não é tão larga assim, a discricionalidade, porque o administrador, o gestor, tem que escolher o objeto que melhor vai atender a finalidade e o interesse público. Muito bem. A partir do momento que ele escolhe o objeto que ele vai licitar, que ele vai adquirir, ele tem que definir esse objeto para que, ao ler o edital, qualquer interessado possa compreender o que está escrito, entender as exigências e perceber se existe ali na definição algo que vá de encontro, vai contrariar a lei, a previsão legal com relação ao descritivo do objeto, de forma que essa descrição possa atender ao número, quanto maior o número de licitantes, melhor. Essa é a orientação da doutrina da jurisprudência. Quer dizer, o descritivo tem que atender o maior número possível de interessados em fornecer para a administração pública. Por definição da lei, esse descritivo não pode, de forma alguma, mencionar ou exigir marca do objeto. Quando se fala em licitação, a administração pública deve tomar o cuidado de, ao descrever o objeto, não definir ou escolher determinada marca, aquela marca que é conhecida. Às vezes a marca está incutida na mente das pessoas por força da mídia, das propagandas, mas nem sempre aquela marca conhecida quer dizer que vai ser a melhor marca, que vai trazer mais vantagem para a administração. De fato, o que a administração deve descrever é a finalidade pretendida com aquela contratação, ou do serviço, ou do produto. Ela vai descrever o objeto tendo em vista a finalidade pretendida, quer dizer, com todas as características do que é pretendido naquele objeto, sem se preocupar, enfim, com o descritivo ou a nomenclatura, né, do nome da marca. Os tribunais têm se debruçado sobre o tema e já há definições de muito tempo, no sentido de que, em alguns casos, é permitido mencionar a marca, desde que seja como opção. Quer dizer, tem casos, como a administração consome coisas impensáveis, tudo que você possa imaginar a administração consome, tem objetos que é muito difícil, descritivo desse objeto, é muito difícil de fazer sem mencionar ou sem pensar numa marca. Então, nesses casos específicos, os tribunais têm admitido que a administração cite determinada marca como exemplo e não como exigência sob pena de inabilitação ou desclassificação da proposta. Então, a administração vai citar determinada marca
no sentido de que o produto deva ser aquela ou similar àquela marca. Então, nós sabemos que o mercado é dinâmico, muito dinâmico. Então, se a administração determinar determinada marca, quer dizer que só aquela marca vai vender para a administração e as demais estão sendo restringidas, né? E é uma coisa que a lei se preocupa muito. O artigo 3º da Lei 8666, ela prevê que a administração não pode, de forma alguma, determinar, prever cláusulas que restringam a participação. Muito bem. Essa é a primeira etapa, então, da fase interna da licitação. Tá? Essa preocupação, ao definir o objeto, a administração tem que ter lá toda vez que ela for adquirir algo. Muito bem. Definido o objeto, cumprida essa primeira etapa, o que a administração deve fazer agora? Ela tem alguns atos que ela tem que fazer antes de, necessariamente, publicar o edital. Então ela vai ter que elaborar um orçamento daquele bem que ela pretende comprar, sendo que nas modalidades do pregão, seja pregão presencial, pregão eletrônico, isso é regra obrigatória. Lá no artigo 3º da Lei 10.520 está prevendo a necessidade da administração realizar um orçamento para se estabelecer um preço referencial dessa contratação. Então, no dia da abertura da sessão, a administração necessariamente já tem que ter estabelecido qual é o parâmetro de valor, quanto que ela vai pagar naquele produto, sendo esse preço referencial. Esse preço vai servir de referência tanto para a administração pública e quanto para os particulares, os fornecedores também, apesar da lei não prever a obrigatoriedade desse preço referencial ser publicado no edital. Porém, existe a necessidade desse preço referencial compor os autos do processo. Então, antes do edital, necessariamente terá que estar autuado a planilha de custos para determinando o valor referência daquela contratação nos pregões. E tendo em vista que essa planilha será autuada no processo e o processo é público, qualquer pessoa pode fazer vistas e saber, então, de antemão, qual é o preço referencial daquela contratação. Outra coisa importante que a administração deve fazer antes de publicar o edital é justificar a contratação. Então, a licitação é algo de extrema seriedade, é um ato administrativo com previsões legais. E uma das previsões legais é de que a contratação deva ser justificada pelo responsável, a autoridade competente daquele órgão que está pretendendo a contratação. É um documento também que deve ser assinado pelo responsável da administração e autuado no processo, nessa fase interna. Ele vai dizer o porquê da contratação, qual é a finalidade e fazer a compreensão, então, daquele descritivo e tal, e dizer que a contratação é necessária por tal e tal motivo, assinar e autuar, então, no processo. Feito isso, a administração terá também que atender uma outra etapa necessária, que é a previsão de verba orçamentária. Qual é a verba orçamentária que vai fazer frente àqueles gastos? Isso tem que estar disposto nos autos do processo. O licitante, de antemão, ele tem que saber que ele está garantido, caso ele vença a licitação, que ele vai receber o valor correspondente ao fornecimento daquele bem ou serviço. É uma segurança, tanto para o licitante como para a própria administração. Ao fazer a licitação, ela não pode, por força de lei, não somente a Lei 8666, Lei de Licitações, mas nós temos a Lei Complementar Responsabilidade Fiscal. Ela trata da responsabilidade fiscal, dizendo que a administração só pode empenhar se tiver verba disponível para aquilo. Ela não pode empenhar mais do que arrecada, mais do que a previsão orçamentária lá daquele determinado órgão. Então é uma necessidade também e uma garantia
como eu disse, tanto para a administração, tanto para o fornecedor, o licitante, que vai ter a tranquilidade de saber que vai fornecer e vai receber pelo fornecimento. Muito bem, encerrada essa etapa, essa fase interna, então já elaborou, já definiu o objeto da licitação, o que se pretende adquirir, escolheu e definiu o objeto, já justificou a contratação, já destinou a verba, já previu lá que tem a verba, já fez o orçamento, a cotação, para saber quanto vai ser mais ou menos aquela contratação, qual o valor máximo que a administração pretende pagar por aquela contratação. Então, ali se encerra a fase interna da licitação. Isso é algo que só diz respeito à própria administração pública. O fornecedor, por enquanto, nem sabe que vai abrir um pregão ou uma concorrência, seja lá qual for a modalidade que vai ser utilizada para aquela contratação. Mas aqueles que receberam a cotação, o pedido de cotação, por experiência, talvez já tenham um alerta ali, sabendo que logo vai abrir uma licitação. Então, quando a empresa recebe um pedido de cotação, é porque a administração provavelmente pretende abrir uma licitação daquele objeto. Então, a gente recebe muitas solicitações de algumas empresas, pedido de esclarecimento de algumas dúvidas. Muitas empresas inexperientes, ao receber aquele pedido de cotação, ela acha que já está participando de uma licitação. Mas, só para tirar essa dúvida, né, esse erro, esse lapso aí, tem que compreender o seguinte: quando a administração faz o pedido de cotação, primeiro que a empresa não está obrigada a cotar. Segundo, que ela não se vincula, não tem vinculação nenhuma por enquanto, né? Aquele valor que ela vai apresentar ali de cotação é um valor de mercado, um valor que ela está acostumada a fornecer para qualquer ente, seja da iniciativa privada ou da administração pública. Então não tem nenhuma obrigatoriedade nem vinculação. É apenas uma cotação. Ela está participando apenas de uma cotação. Muito bem, definida então essa fase interna, onde já se pode, ao final, confeccionar o edital, estando todas essas dúvidas, né, já paradas, já não tem mais dúvida nenhuma com relação ao objeto, à verba orçamentária, ao preço referencial, é o momento então de confeccionar o edital, que é a etapa final, o último ato da fase interna de qualquer licitação. Confeccionado o edital, então a administração está apta para passar para a segunda etapa desse processo licitatório, que nós chamamos de fase externa da licitação. A fase externa, então, se inicia com a publicação desse edital. Então, nós sabemos que hoje a maioria das compras, das aquisições, vem sendo feitas utilizando-se a modalidade pregão. É a modalidade mais utilizada por todos os entes hoje, federados, tanto a União, Estado, Distrito Federal, municípios, estão utilizando a modalidade pregão, tendo em vista que é a modalidade que trouxe muita celeridade nos procedimentos e trouxe bastante redução dos valores praticados, também por conta da alta competitividade que oferece, né, pela rapidez. As empresas se interessam muito mais por participar de um pregão, porque o procedimento é rápido, do que, por exemplo, uma concorrência, uma tomada de preço que dura muito, o triplo, muitas vezes mais do que o pregão. É a duração daquelas modalidades que ainda estão em vigor, mas que só servem para aquisição de coisas específicas, porque o pregão é a modalidade aplicável para a compra de bens e serviços comuns. É assim que se define, então, a modalidade de pregão. Ela se presta à aquisição de bens e serviços comuns, aquilo que for objetivamente definido no edital, sem maiores complexidades. Muito bem. Publicado o edital, então, a lei prevê lá um prazo que deve ser obedecido entre a publicação e a data efetiva da abertura da licitação. Sendo que, na concorrência, o prazo de abertura, desde a publicação do edital, deve obedecer, então, 30 dias corridos, a não ser que for uma licitação do tipo melhor técnica ou técnica e preço,
aí o prazo pula para 45 dias corridos. Se for uma tomada de preços, o prazo que deve ser obedecido é de 15 dias ou 30 dias se for do tipo melhor técnica e técnica e preço também. E a modalidade de convite, chamada de carta convite, o prazo é de 5 dias úteis, desde o convite até a efetiva abertura da licitação. Já o pregão, ele prevê, a Lei 10.520 prevê um prazo de 8 dias úteis, desde a publicação do edital até a efetiva abertura da sessão. A administração deve obedecer esse prazo, mínimo de 8 dias úteis, podendo ser mais de 8 dias, menos jamais. Se o edital for publicado, onde for verificado um período menor do que esse previsto em lei, esse ato é um ato anulável, ele pode ser anulado pelo poder público, desde que provocado por qualquer pessoa, ou a própria administração de ofício tomar conhecimento, ela mesma pode tomar a iniciativa de anular esse ato do pregão. Se for o caso da anulação, anulou o ato, ele tem que ser republicado e obedecido o novo prazo original, né? Começando tudo de novo, no caso do pregão, concorrência tomada, qualquer que for a modalidade. Anulou o ato, recomeça com nova publicação, novo prazo, obedecendo o prazo original. Muito bem, então publicado o edital, a administração deu ciência de que pretende então adquirir aquele bem ou serviço. O licitante, então, deve ficar atento para essas publicações, para não perder prazo. Como é que o licitante fica sabendo dessa publicação? Ele tem dois caminhos. Ou ele lê diariamente os diários oficiais do Brasil inteiro, ou ele, de repente, se associa a uma dessas empresas que fazem publicação desses editais, como é o caso aqui da RCC, que publica editais do Brasil inteiro diariamente. Todas as licitações que são publicadas no Brasil são disponibilizadas na RCC. Tomando ciência dessa licitação, de que vai haver aquela licitação, que é do seu interesse, o primeiro passo do licitante é analisar esse edital. E quando a gente diz analisar, é na essência da palavra mesmo, analisar em todos os seus pontos, e não simplesmente ler lá o preâmbulo do edital, o nome do objeto, dia e hora da abertura, e já achar que já sabe todas as condições do edital, que não é bem assim. Nós sabemos que as regras da licitação, elas têm que ser colocadas ali, de forma clara, né? A lei fala, no artigo 40 da Lei 8.666, que a definição do objeto tem que ser sucinta e clara. Mas, é claro, se o objeto for descrito de forma um pouco mais extensa, para poder ser clara, é isso que a lei está prevendo, que a doutrina também entende de descritivo do edital. Então, esse descritivo tem que ser lido e entendido por todos da mesma forma, para que no dia e hora da abertura da sessão, todos possam entregar seus envelopes de documentos e propostas da mesma forma. E não um participante entende de uma forma, outro entende de outra. Aí nós vamos presumir que o edital não estava claro, estava obscuro, foi falho, o edital falhou no seu descritivo. Muito bem, pegando o edital então, analisando o edital e percebendo que existem cláusulas ali no edital que ou ferem a lei, estão contrários à lei, ou de repente, por um vício, um erro, sei lá o que aconteceu, possa existir ali uma cláusula que esteja direcionando o objeto para determinada empresa, determinado segmento, o que deve fazer o licitante que tem interesse nessa licitação e que tem potencial, efetivamente, de participar? A lei prevê que o licitante pode impugnar o edital ou pedir esclarecimentos a respeito daquela cláusula, que ele achou que está obscura, não está clara ali no edital. Nós aconselhamos sempre o seguinte: não perca tempo. O edital, principalmente no caso dos pregões, onde é muito rápido, são 8 dias úteis, como eu já disse. Então, ao ler o edital, analisar o edital, se tiver dúvida com relação a algum descritivo, alguma cláusula do edital, não perca tempo. Peça esclarecimento à administração. Como é que você pede o esclarecimento? O próprio edital, por determinação legal, vai ter uma cláusula dizendo qual o meio que você deve usar para pedir esclarecimento.
se é telefone, fax, e-mail, e vai ter uma cláusula ali, com certeza, prevendo essa que é uma exigência legal, né? Artigo 40, um dos seus incisos prevê que o edital deve estabelecer ali uma cláusula dizendo onde poderão ser esclarecidas as dúvidas do licitante. Muito bem. Por esse meio que o próprio edital vai estar mencionando, você vai entrar em contato com a administração, vai pedir o seu esclarecimento, e caso esse esclarecimento não seja contemplado, não seja respondido a tempo, ou mesmo com a resposta ainda persista a dúvida, o que você vai fazer? Em tempo hábil, que é de 2 dias úteis, ou se for qualquer cidadão, até 5 dias úteis antes da abertura, vai fazer a sua impugnação. A impugnação é uma peça jurídica, onde você vai se qualificar, vai se direcionar à administração, com a sua qualificação, nessa peça você vai dizer os fatos que estão te levando a impugnar o edital, quais são os fundamentos jurídicos que vão embasar o seu pedido, né? E enfim, pedir então que seja impugnado o edital. Acatando a impugnação, a administração terá a obrigação de cancelar essa licitação, se ela se convencer, pelo que você disse, pelo que você fundamentou, que a cláusula realmente é restritiva, é ilegal, a administração tem o dever legal de cancelar esse ato, que é o edital, a publicação do edital, rever aquela cláusula e republicar o edital, abrindo novo prazo, aquele prazo original ela tem que reabrir. Essa é a consequência de uma impugnação. Muito bem, pessoal. Nós vamos falar também que temos muitos casos, tem casos e casos, milhares de editais são publicados diariamente. Então tem casos que nós sabemos que apenas a impugnação perante a própria administração, às vezes não vai surtir o efeito desejado, porque a administração, ou pela urgência, por entendimento errado, né, às vezes acontece, vai persistir no erro e dizendo que indefere a impugnação. Nesses casos, a gente aconselha a representar perante o Tribunal de Contas competente. Se for um órgão federal, é o TCU, o Tribunal de Contas da União. Se for um órgão estadual, é o Tribunal de Contas do Estado. E se for municipal, nós temos no Brasil 2 tribunais de contas municipais, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Os demais municípios estão sujeitos aos tribunais dos seus estados. Então, a representação, que deve ser apresentada até um dia útil antes da abertura, ela deve ser protocolada no tribunal competente para fiscalizar esta administração que está licitando. Assim você será bem sucedido na sua impugnação e terá o seu direito alcançado com a nova publicação de novo edital, corrigindo aqueles vícios lá. Muito bem, definido o edital, seja por impugnação, seja porque não teve impugnação, está correto o edital, o próximo passo dessa fase externa é a abertura da sessão com todos os seus atos ali inerentes, né? Apresentação de documentos, proposta e julgamento da proposta mais vantajosa e habilitação daquele licitante que cotou pelo menor preço para então adjudicar o objeto e fazer a contratação, que é o objetivo de uma licitação, contratação mais vantajosa. Muito bem, pessoal, é isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Lembrando que nós teremos, como sempre, né, aqui na RCC, os nossos cursos presenciais aqui no auditório, onde serão abordados esse e outros temas de importância dentro das licitações. Nós temos algumas perguntas no finalzinho agora, não podemos responder, não dá tempo de responder a todas, mas tem algumas que nós gostaríamos, 2 perguntas, nós gostaríamos de responder agora, são as seguintes. Célio, a pergunta do Célio. Todo edital tem que vir com um preço de referência? A pergunta é se o edital, é obrigatório o edital citar o preço de referência. Não. A lei obriga a administração a estabelecer o preço referencial. Essa planilha de orçamento deve conter o edital no processo, deve estar autuado no processo antes efetivamente do edital.
mas a administração não está obrigada a publicar esse preço referencial. Se o licitante quiser saber, quiser visitar o processo, é um direito dele, porque o processo é público. Então ele vai ter que se dirigir até a administração e fazer vistas ao processo e analisar esse preço referencial. Algumas administrações até publicam esse preço referencial, mas ela não está obrigada. Por enquanto, não. Segunda pergunta. A Mona Lisa, ela está perguntando, no edital estava escrito que não poderia ser adicionado mais ou menos primeira marca sob pena de desclassificação. Só que por descuido eu incluí duas. E após ganharmos um período de lance e enviarmos todas as documentações, a pregoeira ligou para a nossa empresa falando sobre as duas marcas. E após explicar que foi um descuido, ela pediu para que eu enviasse a proposta corrigida. Só que após várias horas passadas, ela nos recusou por esse motivo. Isso é possível? Podemos incluir um recurso? Olha, Mona Lisa, você pergunta se, no caso onde você cotou o seu produto mencionando a marca, pode haver desclassificação por isso. Eu digo que, da forma como você citou, o edital dizia que, não podia, que era vedado a indicação da marca. Isso que eu entendi da pergunta. Então, mesmo estando vedado a identificação da marca, você cotou o produto indicando duas marcas. O correto é a desclassificação. A rigor seria a desclassificação. Porque o edital, existe o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Se o edital prevê as regras, essas regras têm que ser seguidas por todos. Se alguém descumprir aquela regra e esse descumprimento for causar algum prejuízo, é isso que precisa ser analisado. Se a indicação da marca trouxe ou não um prejuízo aos demais licitantes e ao contexto da licitação. Se você cotou pelo menor preço, você foi, em princípio, a vencedora, desde que, é lógico, esteja com toda a documentação em dia. Então, se cotou pelo menor preço, está com toda a documentação em dia, está idônea, e a identificação da marca não trouxe nenhum prejuízo, porque de qualquer forma seria, os outros também contariam aquela marca, não sei qual é o objeto, então o que tem que ser analisado é isso. Qual o prejuízo que esse ato trouxe para o contexto da licitação, tanto para a administração quanto para os demais licitantes, tendo em vista que o princípio da isonomia, da igualdade, tem que ser obedecido em qualquer licitação. Se ficar comprovado que essa indicação de marca trouxe algum prejuízo, aí sua proposta terá que ser desclassificada. Se não será o caso, porque tem também o princípio da razoabilidade e proporcionalidade para o bem do interesse público. Tem mais uma aqui para a gente encerrar? Só mais uma perguntinha então para encerrar? Que aí depois as próximas a gente envia por e-mail. Gostaria de saber se é legal hoje, em dia na era digital, se as prefeituras se recusarem a enviar editais via e-mail, procedendo à retirada apenas nas próprias prefeituras. Muito bem, quem faz a pergunta é o Fernando. O Fernando pergunta se a administração pode se recusar a disponibilizar os editais via online, tendo em vista o período eleitoral. Primeira coisa, Fernando, o período eleitoral não tem nenhuma previsão legal de que nesse período possa existir alguma restrição a qualquer licitação. Tem pessoas que têm dúvida, falam, nesse período não pode ter licitação e tal. Não tem nada de previsão legal nesse sentido. O período eleitoral, as licitações continuam da mesma forma, porque o orçamento da administração é o mesmo, como todo ano, qualquer ano, qualquer de outro exercício, no período eleitoral, continua da mesma forma. De praxe, a gente percebe realmente que as administrações, nesse período, diminuem um pouco as compras. A gente não sabe, é um fenômeno que a gente percebe aí todo ano eleitoral. Mas, enfim, na modalidade pregão, a administração é obrigatória a disponibilizar os editais via online. Isso é decreto. A administração é obrigada a disponibilizar os pregões, os editais de pregões via online para que o fornecedor possa fazer o download e pegar o seu edital para análise. As demais modalidades, a administração não é obrigada a disponibilizar online. Tem administração que disponibiliza pela prática e pelos meios da internet, que hoje é prática corrente, todo mundo hoje faz coisas, tudo através da internet. Então, tem várias administrações já disponibilizando os editais de qualquer modalidade.
além do pregão, a concorrência, a tomada de preço, também estão disponibilizados, mas tem administração que insiste em estabelecer que a retirada desses editais somente lá no local, e por enquanto não tem nenhuma lei que vede essa prática, infelizmente. Mas está previsto num projeto de lei, que ainda não foi publicado, que futuramente todas as modalidades seguirão o rito do pregão, tudo online. Mas ainda falta um pouco para a gente chegar. Muito bem, pessoal, nós vamos encerrar então, e eu sei que tem várias outras perguntas. Na medida do possível, nós vamos responder a todas, mas por internet, via online, numa oportunidade. Agradeço a todos e quero convidá-los mais uma vez para os nossos cursos presenciais aqui no sistema RCC, que estão disponibilizados no site da RCC. Os CET são cursos presenciais aqui na RCC que estão todos convidados para tratarmos desse e demais assuntos inerentes aí à licitação. Obrigado a todos, muito boa tarde, até uma próxima oportunidade.